Olá pessoal, fazemos bem-vindos ao meu canal. Eu sou o Alex Brasil. Este é um canal onde nós estudamos os tópicos do Evangelho. Este ano nós estudaremos o livro do Velho Testamento. Então eu convido você a, se quiser aprender mais sobre os livros do Velho Testamento, nós estudaremos aqui semanalmente a respeito de todos os livros que compõem o livro do Velho Testamento. Então essa semana nós vamos aprender sobre o livro de Gênesis, capítulo 1 e Gênesis, capítulo 2. Eu convido você a estudar aqui conosco esta semana, e o tema é: no princípio, Deus criou os céus e a terra. Então, fazemos todos bem-vindos. Estudaremos, como eu disse, a Bíblia Sagrada este ano. E os tópicos que nós estudaremos nestes primeiros 2 capítulos do livro de Gênesis são: Deus criou os céus e a terra, fomos criados à imagem de Deus, o casamento entre homem e mulher foi ordenado por Deus. Então, se você ainda não é inscrito, eu convido você a se inscrever aqui nesse canal, deixar aí o seu like, ativar o sininho aí para receber as notificações e principalmente deixe o seu comentário, para que assim esse vídeo possa ter um alcance de chegar a mais pessoas para que possam desfrutar aí deste ensinamento, desse conhecimento do Velho Testamento. Então, seu comentário é muito importante. Bom, o primeiro tópico é Deus criou os céus e a terra. Mas antes de entrar nesse primeiro tópico, eu gostaria de falar para vocês sobre o que é o Velho Testamento, esse livro que nós vamos estudar. Bom, o Velho Testamento ele é um registro da interação entre Deus e os seus filhos desde a criação até aproximadamente 400 anos antes de Cristo. A palavra que foi traduzida como testamento também pode ser traduzida como convênio. Um convênio é um relacionamento especial que uma pessoa ou grupo de pessoas pode estabelecer com o Senhor. O Senhor determina os termos para as recompensas, ou seja, bênçãos, salvação, exaltação e os esforços, obediência às regras e mandamentos. Um convênio é cumprido quando as pessoas guardam suas promessas e perseveram até o fim com fé, ao passo que o Senhor concede bênçãos durante a mortalidade e salvação e exaltação depois que tiver sido cumprido. Então, o livro do Velho Testamento é um livro onde a gente aprende a respeito de convênios. Nós aprendemos a respeito de como realizar esses convênios através da obediência às regras, e assim nós aprenderemos também sobre bênçãos, que o Senhor promete muitas bênçãos, salvação e exaltação a todos aqueles que cumprem os convênios, ou seja, aqueles que, através de seus esforços, obedecem às regras e os mandamentos que compõem o livro do Velho Testamento. Ele continua: o Velho Testamento contém convênios e doutrinas que o Senhor concedeu aos seus filhos a fim de prepará-los para a vinda do Messias e ensiná-los a voltar a viver em sua presença. Então, olha como é importante esse livro do Velho Testamento. Ele possui aqui convênios e doutrinas que vão nos preparar para a segunda vinda do Salvador Jesus Cristo. O Velho Testamento é uma voz inspirada do passado com mensagens vitais para os nossos dias. Ou seja, apesar de ter sido escrito há 400 anos antes de Cristo, cerca de 400 anos antes de Cristo, ele é um ensinamento, né, são mensagens vitais para os dias atuais. Ele também contém raízes históricas e doutrinárias, das quais todas as nossas escrituras derivam, e estabelece um alicerce para o entendimento de quem somos hoje e no que acreditamos. Com a ajuda da revelação moderna, podemos compreender mais corretamente e apreciar o Velho Testamento. Então, o que seria essa revelação moderna? São um conjunto de livros que compõem, por exemplo, o livro de Doutrina e Convênios, é um livro que a gente estuda também, e também o livro da Pérola de Grande Valor, que compõe os livros de Moisés e Abraão, que complementa, que vem para ajudar na tradução e na revelação sobre ensinamentos que compõem o livro do Velho Testamento. Então, essas escrituras, elas vêm para complementar a Bíblia. Ele continua falando que a Bíblia não é um único livro, mas uma coleção de livros. É isso que significa a palavra Bíblia. O Velho Testamento contém 39 livros, que podem ser agrupados em 4 categorias principais, de acordo com a natureza de seu conteúdo. Nem todos os livros foram colocados na Bíblia na ordem em que foram escritos. Então, a gente aprende que a Bíblia contém aí o registro de 39 livros,
e que são divididos em 4 categorias principais que nós vamos aprender. Bom, a primeira categoria é a lei. Esse grupo compõe-se dos 5 primeiros livros. Então, os livros de Gênesis a Deuteronômio, que foram escritos por Moisés. Eles contam a história da interação de Deus com os homens desde a criação da terra até quando o Senhor levou Moisés. São frequentemente chamados de lei porque registram as revelações de Deus a Moisés, que contém a lei mosaica. Esses 5 livros também são chamados de Torá ou Pentateuco, uma palavra grega que significa o livro quíntuplo. Então, esse é o primeiro grupo, a primeira categoria que vamos aprender no livro do Velho Testamento, que compõe aí os livros de Gênesis a Deuteronômio. A segunda categoria, o segundo grupo, é a história. É um grupo que é composto pelos livros de Josué a Ester. Conforme indica o nome, trata-se principalmente de narrativas históricas. Então, vamos aprender muito sobre história nesses livros de Josué a Ester. O terceiro grupo, a terceira categoria é a poesia ou escritos. Os 5 livros seguintes, de Jó a Cantares de Salomão, foram escritos principalmente em um estilo poético hebraico. E o quarto e último grupo desse Velho Testamento chama-se os profetas. O restante dos livros do Velho Testamento contém os ensinamentos dos profetas que dão nome aos livros. Então, cada profeta tem aí o seu nome registrado nesses livros aí que compõem os últimos livros do Velho Testamento. Bom, vamos entrar agora nos tópicos do Evangelho desta semana. Aprendemos que no livro de Gênesis, Deus falou com Moisés sobre a criação. Então, nós vamos aprender que Deus criou os céus e a terra. A escritura em Moisés, a escritura aqui em Gênesis 1:28, diz assim: E Deus os abençoou e Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre todo animal que se move sobre a terra. Então, Deus, após ter criado os céus e a terra, Deus os abençoou e falou: olha, frutificai e multiplicai-vos. O Senhor deu esse mandamento a cada um de nós, para que nós pudéssemos encher a terra e, principalmente, dominar sobre todos os animais que existem na terra. O livro de Moisés, que é um livro que vem complementar, como eu disse, nessas revelações modernas, inclui o livro de Moisés. Ele vem complementar. E nesse livro, Joseph Smith ele recebeu essa revelação que diz exatamente o que está em Gênesis. Diz assim: e eu, Deus, abençoei-os e disse-lhes: frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra, sujeitai-a e dominai sobre os peixes do mar e sobre as aves dos céus, e sobre todo ser vivente que se move na terra. Então, você vê que exatamente é o que está escrito no livro de Gênesis. O livro de Abraão, que também é um livro que compõe as revelações modernas, que vem para complementar a Bíblia, diz também a respeito desse versículo 28 do capítulo 1 de Gênesis, que fala assim: e os deuses disseram, abençoá-lo-emos. E os deuses disseram, faremos com que sejam frutíferos e se multipliquem e encham a terra e subjuguem-na e tenham domínio sobre os peixes do mar e sobre as aves do ar e sobre toda coisa vivente que se move sobre a terra. Então, essas 3 escrituras, elas estão aqui para mostrar para cada um de nós de que elas compõem aqui o propósito e a revelação de Deus, que elas estão em sintonia. Doutrina e Convênio 59, de 16 a 18, fala um pouco a respeito da criação. Diz assim: em verdade, eu digo que, se isso fizerdes, a plenitude da terra será vossa. As feras do campo e as aves do céu e aquilo que sobe nas árvores e anda na terra, sim, as ervas e as coisas boas que provêm da terra, sejam para alimento ou para vestuário, ou para casas, ou para estábulos, ou para pomares, ou para hortas, ou para vinhas. Sim, todas as coisas provêm da terra. Em sua estação são feitas para o benefício e uso do homem, tanto para agradar aos olhos, como para alegrar o coração. Então, aqui aprendemos que tudo foi feito com base no propósito do Senhor.
para todas as coisas, tudo que existe aqui na terra, para cumprir o propósito de Deus. Seja alimento, vestuário. A mesa que eu estou utilizando hoje aqui, por exemplo, ela veio de uma árvore, e essa árvore foi criada por Deus. E tudo para Deus é espiritual. Aqui nessa terra, tudo é espiritual. Não tem nada que não seja espiritual para Deus. Doutrina e Conversa 59, 19 a 21 diz: sim, para servir de alimento e para vestuário, para o paladar e o olfato, para fortalecer o corpo e avivar a alma. E agrada a Deus ter dado ao homem todas essas coisas, pois para esse fim foram feitas, para serem usadas com discernimento, não com excesso, nem por extorsão. E em nada ofende o homem a Deus ou contra ninguém está acesa sua ira, a não ser contra os que não confessam sua mão em todas as coisas, e não obedecem seus mandamentos. Então, ou seja, Deus, ele não se agrada, e a sua ira, ela se acende quando os homens não reconhecem a sua mão em todas as coisas, ou quando não guardam os seus mandamentos. Próximo tópico é: fomos criados à imagem de Deus. Então, aprendemos que Deus criou os céus, a terra, os animais, todas as coisas que aqui existem. No livro que está registrado no livro de Gênesis. E aprendemos também que nós fomos criados à imagem de Deus. Olha só que interessante, importante nós sabemos quem nós somos, né? É a primeira identidade que nós precisamos saber que nós somos. Quem nós somos. Então, nós somos criados à imagem de Deus. Nós somos filhos de Deus. Essa é a primeira identidade que nós devemos saber sobre nossas vidas. Em Gênesis 1, 26 a 27 diz: e Deus disse: façamos o homem à nossa imagem conforme nossa semelhança. E domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Então aqui do lado direito mostra a criação, né, de todos os animais, as aves, os peixes, e também o homem e a mulher que Deus criou à sua imagem e semelhança. O profeta Russell M. Nelson, presidente da Igreja de Jesus Cristo dos Santos Últimos Dias, ele disse: Deus é o Pai de nosso espírito. Ele tem um corpo glorificado e aperfeiçoado de carne e ossos. Vivíamos com ele no céu antes de nascer. Quando ele nos criou fisicamente, fomos criados à imagem de Deus, cada um com seu próprio corpo. Pense em nosso sustento físico. Ele é realmente enviado pelo céu. O ar, o alimento e a água de que todos necessitamos nos são concedidos como dádivas de um Pai celestial amoroso. A terra foi criada para suster nossa breve passagem pela mortalidade. Próximo tópico. O casamento entre homem e mulher foi ordenado por Deus. Esse também é um tópico que está registrado no livro de Gênesis, quando Deus deu Eva para Adão. E aí está registrado com o propósito, né, para que Adão e Eva pudessem se unir, pudessem se multiplicar e encher a terra. Então, por isso que o casamento entre homem e mulher foi ordenado por Deus. Aquilo que é diferente disso não foi ordenado por Deus, que fique bem claro. Então, a respeito disso, o profeta diz: o casamento e a família foram ordenados por Deus. A família é a mais importante unidade social nessa vida e na eternidade. Pelo grande plano de felicidade organizado por Deus, a família pode ser selada no templo e preparar-se para voltar a habitar em sua santa presença para sempre. Essa é a vida eterna. Então, se nós queremos receber essa dádiva da vida eterna, nós precisamos ser casados, termos uma família e realizar e cumprir com esse plano de felicidade, né? Cumprindo com todos os convênios para assim poder se preparar para voltar a habitar com Deus. No livro de Gênesis, capítulo 1, 27 e 28 diz: e Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai e multiplicai e enchei a terra.
Então, essa foi a ordem, né? A bênção que o Senhor Deus, após criar todo os céus e a terra, os animais e todas as coisas, Deus criou o homem e a mulher, segundo a sua imagem, macho e fêmea. E ele deu o mandamento para que nós pudéssemos nos frutificar e multiplicar e encher a terra. E Moisés, no capítulo 3, versículo 18, 21 e 22, disse: E eu, Senhor Deus, disse a meu unigênito que não era bom que o homem estivesse só. Por conseguinte, farei uma adjutora própria para ele. Então, essa foi uma revelação que foi dada, e onde o Senhor disse que não é bom que o homem esteja só. E eu, Senhor Deus, fiz com que caísse um sono profundo sobre Adão, e ele adormeceu, e eu tomei uma de suas costelas e fechei a carne em seu lugar. E da costela que eu, Senhor Deus, tomara do homem, fiz uma mulher e levei-a ao homem. Então, o Senhor fez Eva, ele criou Eva a partir da costela de Adão. Isso está registrado no livro de Gênesis e também no livro de Moisés, nesses livros que compõem as revelações modernas. Gênesis, no capítulo 2, 4 a 5. Estas são as origens dos céus e da terra, quando foram criadas, no dia em que o Senhor Deus fez a terra e os céus. Então, mostra todas as coisas como foram criadas. E toda a planta do campo que ainda não estava na terra, e toda a erva do campo que ainda não brotava, porque o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra, e não havia homem para lavrar a terra. Então, a gente aprende aqui que tinha algumas plantas aí, né? Toda planta do campo que ainda não estava na terra. O Senhor não tinha concluído ainda 100% a sua obra, e só foi concluída a partir da criação do homem, para que pudesse cultivar a própria terra. E aí, depois de o Senhor ter feito toda a sua criação dos céus, da terra, criou o mundo e tudo que existe aqui, e depois de ter criado o homem e a mulher, e ter dado o mandamento para que eles pudessem frutificar e multiplicar e encher a terra, o que aconteceu? Em Gênesis 2, de 1 a 3, diz assim: Assim os céus e a terra e todo o seu exército foram acabados. E havendo Deus acabado no dia 7º a sua obra que tinha feito, descansou no 7º dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criara e fizera. Então Deus, no último dia, ele descansou, ele observou tudo aquilo que ele havia criado. Essa imagem à direita aí exemplifica aí essa escritura, onde ele descansou e pôde contemplar toda a sua criação, santificando assim esse dia de descanso, que é o dia do Senhor, que atualmente é o domingo. Bom, nós ficamos por aqui. A próxima aula nós vamos estudar o livro de Gênesis, ainda no livro de Gênesis, no capítulo 3 e 4, e nós vamos aprender sobre a queda de Adão e Eva. Sabemos que Deus deu livre-arbítrio para cada um de nós, e nós vamos aprender sobre isso. E os tópicos serão: precisamos de arbítrio e oposição para que possamos crescer. Satanás procura nos enganar e nos cegar. A expiação de Jesus Cristo oferece a esperança e redenção da queda. Podemos escolher por nós mesmos. Então, esses são os tópicos da próxima aula. Eu convido você, na semana que vem, a estar aqui conosco, onde nós vamos aprender a respeito da queda de Adão e Eva. Bom, eu convido você a aplicar esses princípios, esses ensinamentos na sua vida, que você possa compartilhar essa mensagem. Deixe aqui também o seu comentário, sua escritura preferida, ou aquilo que você mais gostou. E se você não é membro, quer saber mais a respeito da Igreja de Jesus Cristo, clique aqui no link abaixo para você aprender mais a respeito. Eu fico por aqui, agradeço sua participação e até a próxima semana. Muito obrigado a todos e um forte abraço.